Lindsey Graham está morto, senador americano que foi um símbolo de uma política externa forte e de, mesmo, tendências anticomunistas, pulso firme em termos de direitismo na política americana. Aqui ao meu lado você vê a foto de hoje de manhã, conforme ele estava, então, para uma cerimônia memorial, teve aí seus restos apresentados na rotunda do Capitólio. The Capitol Rotunda. Rotunda no Brasil normalmente é aquelas rotatórias de trânsito, tá? Mas é como eles chamam essa cúpula, esse domo que fica em cima do Capitólio dos Estados Unidos. Isso normalmente é uma honraria que é reservada para as figuras definitivas da política americana. Ali tem uma série de quadros simbólicos, quando se fala mesmo de Washington, George Washington, ser tido como uma figura lendária na política americana. Isso é só parte do que ilustra o quão importante era Lindsey Graham. Aqui eu tenho outra imagem que ajuda também a ilustrar isso. Você vê aqui, isso foi depois, à tarde, coisa de 2 horas atrás, quando Trump estava então na cerimônia na Catedral Metropolitana de Washington. Na primeira fila se vê J.D. Trump, Scott Bessent, secretário do Tesouro, e ali à direita o Eric Trump, que é o filho que lida hoje com o império empresarial do presidente americano. No fundo, você vê o calibre dos dignatários nacionais e internacionais. John Ratcliffe, diretor da CIA, Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, o que esteve envolvido na seção 301 agora do tarifaço, Doug Burgum, secretário do Interior. É uma sequência de ministro atrás de ministro. Mais ao fundo, Netanyahu, Zelensky, Alexander Stubb, que é o presidente da Finlândia. Dignatários de países pelo mundo que se reuniam ali para falar a respeito de Lindsey Graham. Ele está no Senado desde 2002 e, melhor do que eu poderia descrever, aqui está o discurso do presidente americano na cerimônia. Aqui a gente tem um trecho do que Trump falou. Vamos lá. World. For more than 30 years, nothing of consequence happened in this capital without Lindsey Graham knowing about it. Nothing of significance happened anywhere in the world without Lindsey Graham having a view on it, and no bill became law in the most exceptional republic in human history without Lindsey Graham having a say in it. Aí está então, desde 2002 ele ocupou o Senado. Além do trabalho em mídia e nos comitês, ele era a cola entre alas muito distantes do Partido Republicano. E é necessário lembrar, quando se fala do legado dele, que quando Trump chega ao poder, ele alinha uma série de facções do Partido Republicano. Os neocons, estilo Mitch McConnell, o pessoal da ala do Marco Rubio, os anticomunistas que falam muito sobre política externa. Reúne gente que veio do Partido Democrata, Tulsi Gabbard, Robert Kennedy, e que muitas vezes tinham pautas específicas. O próprio J.D., que era uma pessoa que tem uma política externa, um pensamento sobre política externa antagônico em 180 graus a Marco Rubio. J.D. fez campanha como senador falando sobre menos participação na política internacional, menos envolvimento na Ucrânia. Rubio tinha uma política que era oposta, falava consistentemente a respeito da posição americana como crucial no mundo, até para a própria segurança nacional do país. Daniel, eu vou seguir com esse segmento, pedindo então que você troque o que está aqui abaixo na barra, e quero partir para uma análise que nos ajuda a fazer a cola entre o que acontece agora, após o falecimento dele e após a solene cerimônia que foi realizada para ele hoje em Washington. Essa é uma liderança que não só foi crítica, como será uma ausência sentida duramente pelo Partido Republicano, no momento onde Trump, justamente por esse faccionalismo e muitas facções diferentes estarem juntas em uma frente ampla na eleição dele, é um momento onde Trump precisaria da coesão que Lindsey Graham providenciava, até porque vão haver eleições de midterm, as eleições legislativas dos Estados Unidos, daqui a 98 dias. 98 dias. Lá o mandato de deputado é de 2 anos, o de senador é de 6 anos, vai ter uma mudança em quase todo o Congresso, alguns poucos senadores vão manter o cargo. E isso pode ser determinante, não só para a questão do que acontece internamente nos Estados Unidos, mas para o que acontece na guerra no Irã, o que acontece no Estreito de Hormuz e se o petróleo sobe ou desce. Mesmo se Trump consegue, a seguir no seu mandato, nos últimos 2 anos, ser decisivo. Na primeira metade do mandato, ele teve uma pequena maioria no Congresso e conseguiu aprovar muito da sua agenda. Uma parte não conseguiu. Agora, se ele perde essa pequena maioria, a mídia americana até, eu vi matérias de opinião dizendo que ele seria o lamest of the lamest ducks, o mais manco dos patos mancos. Pato manco é a gíria que eles usam para presidente que só está no mandato esperando acabar. E isso não é uma realidade tão distante conforme falece Lindsey Graham. Os democratas agora têm uma chance de conseguir ganhos eleitorais devido ao desgaste quanto à guerra do Irã e ao desgaste que pode se aprofundar caso o preço da gasolina suba.
Um disclaimer, aqui a gente busca não fazer militância político-partidária, nem declaramos apoio a qualquer candidato, então faço isso num intuito de ser sincero quanto a, partindo da notícia para análise, o que está nas entrelinhas da notícia. Feito esse disclaimer, eu quero trazer isso aqui que vem à tona. Aqui do meu lado a gente tem uma apuração feita no final de semana e publicada ontem, dizendo que apenas 1 a cada 3 americanos apoia a guerra do Irã. Dentro da base de Trump, esse apoio é mais amplo, cerca de 77% pela última pesquisa que eu vi sobre o assunto. Essa da Reuters Ipsos fala que 1 em cada 3 apenas apoia, e enquanto isso, muitos não têm certeza de quais seriam os objetivos da guerra. Se esse tipo de confusão passa apenas de leitura nas notícias para sentir o preço na bomba de combustível, o que já acontece, mesmo que momentaneamente o petróleo tenha baixado essa semana depois que os bombardeios pararam, se isso é sentido na economia, é claro que pode ter um impacto nas eleições. Afinal de contas, o que se tornou o playbook, o manual das análises políticas modernas em termos de eleição, é a frase da assessoria de campanha do Bill Clinton, "It's the economy, stupid". É a economia idiota, que era o slogan de campanha que internamente circulava na campanha do Bill Clinton na década de 90. Diante desse cenário, caso não haja alguma espécie de solução para isso e Trump não consiga baixar os preços do combustível e encontrar uma solução para a guerra do Irã nos próximos, agora, pouco mais de 3 meses, 98 dias, poderia abrir margem para que democratas avançassem no Congresso dos Estados Unidos e estagnassem o seu mandato. Essa vulnerabilidade vem em um momento particular para o Partido Democrata. Trump havia conseguido, de certa forma, se tornar o candidato descolado nas últimas eleições, muito por causa do tragicamente assassinado Charlie Kirk, que conseguiu fazer com que Trump viralizasse no TikTok e se tornasse a conta número 1 de política no mundo, na rede social de vídeos curtos. Trump foi no Joe Rogan, podcasts, e conseguiu meio que mudar o gravitas da política de ser o descolado e o cara que tem um apelo com os homens jovens, saindo dos democratas e indo para os republicanos. Tradicionalmente, o último político que havia conseguido isso antes da eleição de Trump parecia ser Barack Obama, que era o candidato, para colocar em termos coloquiais, para frentex, que tinha apelo com a juventude. Trump havia conseguido isso. Agora, o Partido Democrata busca tentar reaver esse tipo de apelo e esse tipo de aceleração, esse tipo de momento político com cada vez mais o ala radicalizado do partido. O Mandani foi à aposta, um autodeclarado socialista em Nova York, e agora parece que na esteira da eleição de Mandani em Nova York, o Partido Democrata inteiro ruma nesse sentido. Os Democratic Socialists of America, Socialistas Democráticos da América, são atualmente a facção que parece ser a sensação do Partido Democrata. E eles rompem com muito da tradição do partido, que chegou a ser radicalmente anticomunista na década de 60, por exemplo com o Kennedy, que foi um democrata e um dos presidentes mais radicalmente anticomunistas da história americana. E, ao contrário, abraça a sua ala mais radical, que tende precisamente às ideias que uma vez o partido opôs. Aqui a gente tem um trecho que foi publicado ontem no programa do Sean Hannity. O Sean Hannity é, junto com o Jesse Waters, o âncora mais assistido pelos conservadores nos Estados Unidos e mais assistido pelos Estados Unidos, né? A Fox News, que é professadamente direitista, é a rede a cabo mais assistida, ali rivaliza com a CNN, que tem uma tendência mais à esquerda. Isso é o trecho que veio, então, de uma entrevista da Fox News com a co-presidente dessa facção do Partido Democrata, dessa organização socialista, os Democratic Socialists of America, que tomam agora conta de uma ala do partido. Vamos ver. Just give me sort of a true or false on these. Abolish the Senate. True. Okay. Replace the presidency and Supreme Court as we now know them. Yep. Abolish ICE. Absolutely. Abolish borders and give amnesty to anyone currently in the U.S. illegally. As a long-term plan, yep. Defund the Pentagon. Absolutely. Abolish prisons, at least in large part. Yeah, again, that, as part of a long-term program, yeah. Okay, so no prisons. Government or public ownership of most large corporations. Yeah, absolutely. São propostas que, como eu disse, se descolam radicalmente do que era um programa considerado mainstream, aceitável ao público amplo nos Estados Unidos, e tem propostas mais e mais radicais, em termos de presídios, imigração, Senado, reforma da Suprema Corte. A morte de Lindsey Graham vem em um momento onde essas midterms se apresentam, a cola que ele trazia ao Partido Republicano
não estaria ali. A guerra do Irã parece possibilitar vitórias democratas no Congresso. O quanto o DSA, que é a sigla para esse partido, então, essa ala do Partido Democrata poderia conseguir, seriam até 18 congressistas na Câmara e 2 no Senado. Mas claro que isso poderia ter um efeito dominó. Se houvesse uma vitória contundente desse tipo de candidato, dessa ala do Partido Democrata, poderia acontecer o mesmo que aconteceu com Mandani, aonde o fato dele ter sido eleito faz com que outros candidatos pensem que tem que fazer a mesma coisa para ser eleitos. Então, o quão grave isso poderia ser para a gente ilustrar a possibilidade de cenários na sequência do mandato de Trump, caso os democratas ganhem no Congresso. Isso foi descrito pelo Robert Pape recentemente. O Robert Pape é um analista, ele é professor na Universidade de Chicago, passou coisa de 20 anos em aconselhamento de segurança nacional no governo dos Estados Unidos. Talvez essas eleições de meio mandato sejam críticas. O Robert Pape, até que eu citava agora, descreveu elas como talvez as mais críticas na memória recente nos Estados Unidos. A sequência de eventos para que elas sejam tão críticas seria a seguinte. Então a guerra do Irã estaria estagnada, onde não se encontra solução, num impasse. Como sequência disso, restaria o quê? A possibilidade de uma invasão terrestre, a possibilidade de uma crise econômica global pela escassez de petróleo, talvez as duas coisas, a depender se uma invasão acontecesse e não conseguisse abrir o Estreito de Hormuz, e, por consequência, isso poderia fazer com que os democratas, eventualmente, tivessem mais sucesso nas eleições. Essas agora para o Congresso. Se isso acontecesse, eventualmente o Congresso poderia emular parte do que aconteceu na época da Guerra do Vietnã. Poderia tentar bloquear financiamento para o conflito, barrar os poderes de Trump. É verdade que precisaria aí de uma supermaioria, 2/3 do Congresso, para de fato barrar a autoridade de Trump de forma significativa. Mas poderia se mover nessa direção. Trump poderia tentar utilizar então outros meios para manter a guerra funcionando, manter a guerra financiada, manter a coisa acontecendo e tentar conseguir uma vitória disso. Poderia, como consequência, sofrer pressão dos democratas em termos de impeachment, falar que ele estaria afetando uma crise constitucional, que ele estaria desrespeitando a autoridade do Congresso. E dá para ver como o cenário que agora se formata é um onde a ausência de Lindsey Graham seria crítica para manter o Partido Republicano com cola junto a Trump. Era alguém que ligava várias alas, era muito próximo do presidente americano e vem em um momento crítico por uma série de motivos, em particular as eleições de meio mandato. E aí tem até o cenário mais preocupante. Até se via que o Fernando Haddad falava sobre o Mandani e emular as propostas de Mandani em disputa por São Paulo, nas eleições que vão ter agora, em outubro, no Brasil. O ponto é, se eventualmente há uma vitória democrata no Congresso com esse tipo de pauta mais e mais marxista, mais e mais radicalizada à extrema esquerda, isso poderia respingar para ter implicações nem só nos Estados Unidos, mas ser o tipo de coisa que respinga, pegando cola para outros candidatos mundo afora. E aí o panorama mais preocupante seria, para direitistas, se isso poderia ser o início de uma inversão do pêndulo político, em termos de outros candidatos tentarem colar nesse tipo de vitória eleitoral em outros países da região.